No ano que vem vamos ter esse centenário das aparições em Fátima. Fátima é lugar em Portugal, e Portugal é um país especialmente ligado com sua família, com a família Bragança. O senhor poderia dizer alguma coisa sobre esse grande acontecimento, essa chegada e mensagem da rainha do céu e terra, da Nossa Senhora de Fátima, para o mundo, e nesse contexto que o senhor, num sentido, também está representante do povo lusitano, do Portugal. Então, por favor, dizer alguma coisa sobre isso. Fátima foi certamente um dos maiores acontecimentos do século XX e abriu as perspectivas para o século XXI e para o mundo futuro. Em Fátima, Nossa Senhora apareceu, mostrou a crise do mundo atual, as almas que se perdiam, quando mostrou o inferno aos 3 pastorzinhos, mas também prometeu uma restauração católica. Ela anunciou o fim da Primeira Guerra Mundial, anunciou que se o mundo se convertesse, fizesse penitência por uma outra guerra, muito pior, que foi a Segunda Guerra Mundial, e que se, apesar disso tudo, não houvesse uma emenda dos costumes e uma restauração católica, viria um castigo terrível. Várias nações desapareceriam, o Santo Padre teria muito sofrer, etc. E nós estamos nessa etapa. Portanto, Fátima, para assim dizer, é um acontecimento que ilumina e orienta aos católicos no mundo todo. E é a grande esperança, porque Nossa Senhora prometeu que, por fim, o seu Imaculado Coração triunfará. Então, nós, católicos, militantes, nós temos a consciência que nós existimos para combater o mal, para combater a revolução, na certeza de que nós venceremos, porque Nossa Senhora prometeu. Nós temos a aliança do céu, nós temos a promessa da Rainha do Céu. E nós somos miles Christi, nós somos soldados de Cristo, soldados do grande Rei que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos exatamente que se realize a realeza do Nosso Senhor Jesus Cristo pela realeza da Santíssima Virgem, como Nossa Senhora anunciou quando falou que o seu Imaculado Coração não fará, e como São Luís de Montfort previu no Tratado da Verdadeira Devoção. Nós todos, na TFP, somos escravos da Santíssima Virgem. Nos consagramos, segundo o método São Luís de Montfort, como escravos da Santíssima Virgem, para que se realizem os seus desígnios. Nós existimos, nós somos soldados da Realeza Maria. Qual é a ligação com Portugal e o Brasil? A dinastia é a mesma. O Brasil teve o lançamento da sua identidade, da sua nacionalidade, foi quando veio o rei de Portugal, por causa da Guerra Napoleônica, veio ao Brasil. E aqui lançou todos os fundamentos para uma nação independente. Voltando para Portugal, ele deixou no Brasil o seu filho mais velho, o herdeiro da coroa. E ainda lhe deu um último conselho. Meu filho considera que o futuro está muito mais que em Portugal, está aqui nessa nação, que é dessa grande nação que é o Brasil. Mais cedo ou mais tarde, o Brasil será independente. Põe as tuas, está cobrindo a tua cabeça antes que o aventureiro faça. Algum aventureiro faça. Daí resultou que a independência do Brasil, ao contrário, nossos vizinhos hispano-americanos, foi muito mais uma emancipação de um filho que se tornará maior a conselho paterno. Nós mantivemos com isso a nossa unidade territorial, política, social e até uma unidade psicológica admirável. E se deve a quem? Ao rei de Portugal. Depois da independência, passou a haver, na dinastia de Bragança, a linha mais velha continua no Brasil, e hoje o herdeiro de Portugal é um descendente de um irmão de Dom Pedro I, que foi quem ficou aqui no Brasil, Dom Miguel. Então, no fundo, é a mesma família, são 2 ramos da mesma família. E tanto a família
Real de Portugal, quanto à família imperial do Brasil, tem muito presente que nós devemos viver nessa grande perspectiva dos acontecimentos previstos em Fátima, como soldados da Santíssima Virgem, como pessoas que dedicam a sua vida para que se realize o que Nossa Senhora teve em vista, o que ela anunciou em Fátima, isto é, a vitória do Imaculado Coração de Maria e a restauração católica. Perfeito. Muito obrigado. Można jeszcze Poproszę. Bo takim... Ostatnie pytanie. O diretor também tem uma perguntinha. Czy jak możesz to połączyć takie pytanie? Jeżeli pierwsze pytanie Fatima to jego First Impress, co to jest? Nadzieja, ostrzeżenie, takie króciutkie. To powiedział przed chwilą właśnie. No ja nie znam polskiego. To jest, mamy to. No. A druga rzecz, 1917 rok i Loża Masońska, 200-lecie i teraz w kontekście z Brazylii jest blisko do Meksyku. I w tym kontekście była ta wojna Cristo Rey, Viva Cristo Rey. Czy mógłby to skomentować, ten ogólny atak światowy generalnie, masonów, rządów z tej perspective, Brasília. Ela tem uma pergunta, porque esse ano, 1917, era ano especial, porque tinha esse aspecto da Revolução Comunista, mas também, claro, aparições em Fátima, mas também isso foi aniversário dos 200 anos de estabelecimento oficial da maçonaria em Londres. Sim. Então, ela pergunta sobre esse aspecto desse ano e também outro acontecimento em México, não? Toda essa guerra entre os católicos, cristãos e comunistas, não? E revolucionários. Então, se o senhor poderia... Fátima, a Nossa Senhora apareceu em Fátima um momento decisivo da história da humanidade, porque foi em 1917 que estabeleceu o comunismo, que era um passo inevitável, que era uma resultante natural da Revolução Francesa, que por sua vez foi fruto da ação da maçonaria que estabeleceu... Ja przepraszam bardzo, musimy na sekundkę przerwać, tak żeby tylko na Ciebie, wiesz, dobrze, bo będziemy, bo niestety ważne rzeczy, a nie będzie... Tem que manter essa linha de... Então, spróbujmy jeszcze raz. Podemos de novo essa... Sim. Então, recomeça. O ano de 1917 foi um ano que marcou a história do mundo. Marcou pelo aspecto revolucionário, com a Revolução Russa, que foi resultado, foi consequência das ideias iluministas difundidas pela maçonaria, que havia sido fundada 200 anos antes e que teve como resultado, em 1789, a Revolução Francesa, e que a partir disso espalhou o espírito igualitário republicano para o resto do mundo. E hoje nós sofremos as consequências disso. Em Fátima, Nossa Senhora já prevendo isso, quando ela apareceu, foi antes da Revolução Russa, ela disse que o mundo não se emendasse, não fizesse penitência, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo todo. E foi exatamente o que nós vimos depois de Fátima, depois de 1917. Como o mundo não fez penitência, veio a Revolução Russa, a Rússia dominou todo o leste europeu, em consequência, inclusive, das traições de Alta, e no Ocidente, também os princípios comunistas penetraram com o igualitarismo, com a imoralidade, com a revolução cultural. Tudo isso é resultado do quê? Da ação da Rússia prevista na Nossa Senhora de Fátima. Mas, por outro lado, Fátima não só nos alertou, nos deu a solução, que é, em menos costumes, a reza do Rosário, a consagração da Rússia e a Imaculada Coração de Maria, mas, sobretudo, nos prometeu que depois dessas imensas tragédias que se seguiram, e de uma tragédia que ainda virá, porque o mundo não se converteu, existe a certeza da vitória. E nós combatemos com a certeza da vitória, que nos dá uma confiança muito grande em nossos ideais.
apesar de nós não sermos numerosos, nós temos essa certeza e nós vemos que os ideais católicos, hoje em dia, têm uma penetração, católicos e contra-revolucionários, têm uma penetração muito maior do que tinha há 20, 30, 50, 80 anos atrás. Há uma procura de um ideal. No meio desse caos revolucionários, o homem moderno está completamente desconcertado, está como um náufrago à procura de um farol. Isso em consequência do quê? Que Deus Nosso Senhor, quando criou o homem, pôs no seu ser uma necessidade de um absoluto, uma necessidade ontológica. E esse absoluto é Deus Nosso Senhor. E no meio desse mundo ateu, estão surgindo reações absolutamente inesperadas. Nós vemos isso nos países do leste europeu, inclusive a Polônia. A influência do espírito católico marca a Polônia atual. E os poloneses têm em vista a promessa de Fátima. O mundo todo tem em vista a promessa de Fátima. Nunca uma devoção teve tanta aceitação pelos católicos do que a devoção à Nossa Senhora de Fátima. Em qualquer igreja do mundo se encontra sempre uma imagem de Fátima, os católicos falam em Fátima, têm em vista a mensagem de Fátima. Portanto, nada mais oportuno do que uma pregação, que se aumente no mundo essa devoção. Tá muito bem. Eu acho que está perfeito. O coś jeszcze chciałeś zapytać? Nie, to już spoko. No nie, jak ktoś masz, to powiedz, bo może on tego nie powiedział, na przykład. To jedna rzecz, bo przydały mi się takie krótkie błyski z poszczególnych obszarów świata. Jakby zdał taką diagnozę Brazylii dosłownie w zdaniu, czy... Aha, że teraz, mówisz, współczesna Brazylia. Tak, czy ona idzie... Czy współczesna Brazylia jest w dalszym ciągu katolicka? Czy idzie tą drogą na przykład, czy nie? No właśnie, czy jakoś nie jest pod wpływem Fatimy na przykład? E uma outra perguntinha do diretor sobre o povo brasileiro e Brasil atual. Pergunta é se Brasil, povo brasileiro atual vive nessa perspectiva do Fátima, que esse povo se ouviu e se moveu, não? Segundo dessas palavras da Nossa Senhora em Fátima. Então, a imagem da Nossa Senhora de Fátima tem peregrinado com frequência em todo o Brasil, com uma aceitação do parte do povo, se pode dizer, verdadeiramente milagrosa. As multidões que vêm por causa dessas peregrinações da imagem de Fátima nas várias cidades do Brasil, como no resto da América Latina, são simplesmente são enormes. Como eu disse, nenhuma devoção é maior que a devoção de Fátima. Nenhuma devoção à Santíssima Virgem é tão popular quanto a devoção à Nossa Senhora de Fátima. E daí exatamente o esforço que o Instituto Pinicol de Oliveira, que as várias TFPs no resto do mundo fazem em vista das comemorações do Centenário de Fátima em 2017. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm em vista a distribuição de 1 milhão de rosários. Tá bem, eu acho que... Chociaż chyba Jarkowi chodziło o coś innego, o sytuację taką, wiesz, o aktualną sytuację moralną Brazylii. Tak? Raczej, nie? Chyba tak. Czy po prostu, czy Brazylia posłuchała tego przesłania? Ela perguntou mais nesse sentido que na situação, digamos, moral do povo do Brasil, que o povo brasileiro se começou, digamos, converter ou mudar segundo a Nossa Senhora pediu, não, sobre a mudança da vida, de conversão, de penitência e que como é essa situação? Sim.
não se pode dizer que o povo brasileiro tenha seguido a mensagem de Fátima como deveria. Mas não se pode negar, do outro lado, que nessas mudanças que estão havendo no Brasil, e nessa tendência conservadora, haja uma ação do Divino Espírito Santo. Toda ação de Deus tem uma medianeira, é a Santíssima Virgem. E eu estou certo de que a influência da Nossa Senhora de Fátima, a influência da Nossa Senhora, a sua invocação de Fátima, teve um peso muito grande nessa mudança conservadora que está havendo no Brasil. Que, aliás, não é só no Brasil, é no resto do mundo. É no resto do mundo. O que nós brasileiros dissemos, os brasileiros proclamaram nas ruas de São Paulo e do resto do Brasil, eu quero o meu Brasil de volta, não está dito explicitamente. Eu quero o reino de Cristo, eu quero o reino de Maria. Mas, implicitamente, está na alma do povo brasileiro. O povo brasileiro não imagina uma restauração sem uma profunda mudança nos costumes e um reavivar da fé católica e a volta da influência, da plenitude da influência católica no mundo atual. Przepraszam, ale trzymałem kaszel. Strasznie dużo. Eu acho que Perfeito. tá perfeito. Muito obrigado, Dom Versante. Muito